capítulo 21 de Gênesis, versículo 6. Diz assim: e disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Amém? Você crê nisso? Você tem algum motivo de riso nessa manhã? Essa semana eu estava orando a respeito da mensagem que eu deveria ministrar hoje, e sempre a gente é levado a aquilo que a gente já ministrou alguma vez, e alguma coisa nova que Deus tem ministrado aos nossos corações nos últimos tempos. E é interessante que a Bíblia diz que todo escriba versado na lei do Senhor é aquele que do seu depósito tira coisas novas e coisas velhas. A gente sempre está tirando coisas novas da revelação de Deus, mas sempre Ele está nos lembrando de coisas velhas que Ele já nos falou em algum tempo passado. E tem uma parte dessa história de Abraão e Sara que sempre mexeu comigo. Na verdade, a história toda de Abraão sempre mexeu muito comigo. Abraão é um homem que foi chamado por Deus para ser pai de uma nação aos 75 anos, e ele precisou deixar sua terra, deixar sua casa, deixar sua parentela e ir numa viagem sem rumo para uma terra que ele não sabia qual, mas que Deus prometeu mostrar ao longo da caminhada. Abraão foi caminhando do capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 16. E quando chega no capítulo 16, a história relata um incidente da vida de Abraão quando ele se envolveu com Agar, uma egípcia que era escrava, na verdade era escrava da sua mulher, de Sara, mas como Sara não podia dar à luz filhos, então Sara emprestou aquela concubina egípcia para que Abraão tivesse um filho com ela. E essa situação, Deus não falou nada, Deus não se posicionou, mas quando chega no capítulo 17, a Bíblia fala que Abraão tinha 99 anos, quando Deus apareceu para ele outra vez. 13 anos haviam se passado, e Deus não tinha falado com Abraão. 13 anos de silêncio. 13 anos de silêncio total. E quem já está acostumado com a voz de Deus, quem sabe o que é experimentar Deus, quem já conheceu o Santo dos Santos, como diz aquela canção, quem já aprendeu a cultivar a comunhão com Deus, sabe que é uma tortura passar cada dia sem ouvir a voz de Deus, sem ter um toque de Deus, ouvir uma canção sem sentir nada, escutar uma pregação e de alguma forma, embora seja a palavra de Deus, ter aquela sensação de que não está fazendo sentido, aquela impressão de que estamos mastigando grãos de areia na nossa boca, enquanto ouvimos a palavra. A palavra é tão viva, a palavra é tão doce, a palavra é tão poderosa, a palavra é o próprio Cristo que se fez carne, mas parece que tem vezes que o silêncio de Deus é tão grande, que nada do que é mais poderoso no Evangelho consegue tocar nosso coração. A gente fica blindado para a voz de Deus. O pecado tem poder de fazer isso. Deus fala com Abraão no capítulo 17 e começa a resgatar algumas coisas no coração dele, porque à medida que você vai ficando sem ouvir a voz de Deus, naturalmente você começa a se conformar com as dificuldades. Abraão não era um homem pobre, Abraão era um homem muito rico. Do ponto de vista econômico e social, Abraão estava no topo da cadeia. Ele era bem sucedido como empresário, ele tinha na casa dele 318 homens de guerra. Ele tinha escravos, empregados, a mulher dele tinha escravas. Ele era um senhor de muitas terras. Mas a grande questão é que Deus o tinha chamado para fazer uma coisa.
e ele não conseguia fazer. Isso parece muito conosco. Muitas coisas dão certo em várias áreas da nossa vida, mas parece que aquilo que nós sabemos que temos que fazer, não conseguimos. E Abraão estava nessa. 13 anos de silêncio, e Deus aparece para ele no capítulo 17, e a distância entre o capítulo 17 e o 18 cobre mais ou menos um período de 3 meses, aproximadamente. Deus aparece para Abraão no capítulo 17, fala com ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Antes ele tinha falado assim: ser tu uma bênção, mas agora ele fala: ser perfeito, porque Abraão tinha pisado na bola com Deus, no capítulo 16, se envolvido com uma mulher que Deus não tinha prometido para ele. E aí, Deus diz: anda na minha presença e ser perfeito. Uma das coisas curiosas do capítulo 17, quando ele fala: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ele está dizendo: eu sou El Shaddai. Você vai ver Abraão saindo da terra dele, com seu pai, com seu sobrinho, com parte da sua família, mas Abraão não tem mãe. E curiosamente essa expressão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, dá um sentido assim: eu sou o peito que te amamenta. Parece que Deus estava curando algumas carências do coração de Abraão, Deus estava sarando a alma de Abraão, e Deus estava tratando o caráter de Abraão, dizendo assim: olha, anda na minha presença e ser perfeito, porque aquele que Deus escolheu para ser um representante dele nessa terra, não tem o direito de desonrar o nome dele. Aquele que Deus escolheu para representar o nome dele na terra, não tem o direito de desonrar o nome desse Deus. Essa música que o Evandro cantou, que o louvor cantou, eu não quero aplauso, eu não quero honra, eu não quero glória, eu não sou artista, não tem como ser um artista perto do Senhor. Tudo é dele, é para ele, é para a glória dele. E Abraão começa a ser confrontado por Deus, e curiosamente, Deus renova a aliança com Abraão, dizendo assim: olha, eu tenho uma aliança contigo, e eu vou te multiplicar extraordinariamente. Abraão se prostrou em terra, Deus falou com ele, e aí ele fala o seguinte: olha, eu vou mudar seu nome, Abraão, porque toda transformação começa com a mudança de caráter, e normalmente a mudança de caráter tem muito a ver com a nossa identidade. Deus então chama Abraão, que o seu nome era Abrão ou Avraham, e era um nome que tinha a ver com pai de nações, e Deus troca uma letrinha no nome dele, o Yud pelo Re, e ele então passa a ser chamado de Abraão ou Avraham, que quer dizer pai de muitas nações. Antes ele era pai de nações, mas agora Deus o chama de pai de muitas nações. Essa mudança também aconteceu no nome de Sara. Sara era chamada de Sarai, e ele muda o sufixo do nome, fazendo com que ela seja chamada de Sara. A palavra Sarai significava minha princesa, mas agora a palavra Sara significa princesa, e isso quer dizer o seguinte: ela não é mais só minha, ela é uma princesa de muitas nações. Assim como ele era pai de muitas nações, ela devia ser uma princesa para muitas nações. Isso é muito significativo, especialmente porque a visão de Deus nunca é fechada, a visão de Deus é aberta. Tudo que Deus faz na terra tem a ver com as nações da terra. A glória de Deus precisa ser revelada às nações, e não apenas à denominação, ou não apenas a um grupo fechado. Deus tem uma visão de nações, mas para tocar as nações, Ele toca o coração. Deus quer alcançar o mundo, mas para levar a glória dele para o mundo, Ele revela a glória dele dentro da sua casa, lá no seu casamento, lá na sua família, porque Ele sabe que Ele não pode transformar o mundo se a sua família estiver destruída.
Ele não pode salvar as nações da terra se o seu casamento está à beira da falência, se os seus filhos estão perdidos. Ele quer salvar as nações e ele começa te ensinando a salvar seu filho, sua filha, a pastorear sua casa. Porque não faz sentido você ganhar o mundo e perder a sua família. Não faz sentido. Que evangelho desgraçado é esse? Que não pode salvar minha casa, meu lar. E Deus então começa a tratar com Abraão para dentro primeiro. Abraão queria logo gerar esse filho. E Deus fala, tem que mudar você, meu filho. Tem que gerar algo em você primeiro, para depois acontecer do lado de fora. Deus então trabalha isso em Abraão. Fala com Sara. E ele fala assim, olha, a minha aliança de gerar um filho que vai ser pai de nações é com você e Sara. Quando Deus fala isso com Abraão, no capítulo 17, versículo 17, a Bíblia fala que Abraão colocou o seu rosto em terra e riu. Ele riu. Por quê? O versículo 17, capítulo 17, versículo 1 diz que Abraão tinha 99 anos. E tem hora que parece que Deus faz umas coisas que não tem sentido. Ele fala assim, você é pai de nações. Mas ele não tinha filho nenhum. Como alguém pode ser pai de nações sem gerar filho? Ele fala assim, olha, você agora vai, junto com a sua mulher, vai gerar um filho, e esse filho vai ser pai de nações. Aí Abraão olha para ele, 99 anos. Ele fala, Deus não fez nada até agora. Como é que Deus pode fazer? Uma coisa que Abraão precisou aprender, queridos, é que Deus nunca coloca o carro na frente dos bois. Não sei se você conhece essa expressão. Deus nunca anda no nosso cronograma. Deus não tem obrigação de respeitar o nosso schedule. Deus não é o nosso empregado, Ele é o nosso Senhor. Ele não é o nosso filho, Ele é o nosso pai. Ele não aceita ordens nossas, é Ele que manda. A gente precisa entender isso. E Abraão estava tentando dizer para Deus, Deus, eu tenho 99 anos. Aí ele precisou entender o seguinte, Deus não precisa das circunstâncias. Ele é Senhor das circunstâncias. Na sua visão está tudo acabado. Para Deus não nem começou ainda. Para você não tem jeito mais, é o fim da linha. Para Deus, isso é só o começo. Porque Deus se glorifica, queridos, principalmente nas impossibilidades. Porque Ele é o Senhor dos impossíveis. Os impossíveis são, os possíveis são dos homens. E Abraão então ri de Deus. E o tempo passa, 3 meses mais ou menos. Aí entra o capítulo 18. A Bíblia fala que Abraão estava sentado na porta da sua casa, no maior calor do dia. Abraão estava assentado à porta da sua casa e pela primeira vez eu consigo enxergar o que Deus estava tentando fazer com Abraão durante 24 anos de caminhada. Abraão caminhou com Deus, e você vai ver Abraão no monte, Deus falava com Abraão. Você vai ver Abraão no campo e Deus falava com Abraão. Você vai ver Abraão tendo visões de Deus e coisas extraordinárias. Mas uma coisa, você não consegue perceber na vida de Abraão. Você só não consegue ver Abraão perto da mulher dele. Abraão era um homem poderoso longe de casa. Mas dentro de casa ele não conseguia fazer um filho. Sara era estéril. Mas Abraão tinha alguma dificuldade dentro da sua casa. E eu consigo mostrar isso para você nesse texto, daqui para frente. Eu começo a observar Abraão caminhando com Deus, 24 anos, esperando em Deus, ouvindo a voz de Deus, obedecendo a Deus. Mas agora ele se senta no maior calor do dia. E eu quero dizer para você uma coisa, queridos, uma das coisas mais difíceis para o nosso coração é a espera.
A Bíblia fala que a espera adoece o coração. Quando a promessa é adiada, muito tempo, seu coração vai adoecendo. E você começa a duvidar das suas crenças. E você começa a pensar que entendeu errado. Talvez você é forçado a criar uma teologia diferente para você adequar seus pensamentos a respeito daquilo que Deus falou com você. E aí, se você olha a história de Abraão, você precisa fazer uma pergunta: o que Abraão foi chamado para fazer? Para ser um pastor? Não foi chamado para ser um pastor. Abraão foi chamado para ser um missionário? Não, ele não foi chamado para ser um missionário. Abraão foi chamado para sustentar a obra missionária? Também não. Qual era o chamado de Abraão? Ele cantar no louvor? Não, Abraão também nunca cantou no louvor. Na verdade, deixa eu te contar um segredo. Abraão nunca frequentou uma igreja. Nunca entrou numa igreja. Como é que uma pessoa que nunca entrou numa igreja pode ter um chamado? É muito engraçado porque quando eu entrei lá no mestrado na Harvard, todo mundo se apresentou e cada um falava qual era o chamado que ele tem. E você sabe que aquela universidade é uma universidade liberal. Tem todas as criaturas da floresta lá dentro daquela sala. Você entende? E aí, o que acontece? Todo mundo começa a falar qual era o seu chamado, e tinha uma pessoa lá, uma fêmea, de todas os demais. Ela disse o seguinte, que o chamado dela era o Ministério do Desarmamento de Bomba Nuclear. Aí eu tentei achar esse ministério na Bíblia, não achei. Mas eu pensei, é um bom ministério, porque se ninguém explodir uma bomba, né, nuclear de preferência, a gente continua vivendo e continua fazendo a vontade de Deus. Eu gostei daquele chamado. Falei, continua nesse chamado. Mas a grande questão é que Abraão também tinha um chamado estranho. Se esse chamado da bomba nuclear é esquisito, o de Abraão também não era muito comum. Abraão foi chamado para fazer um filho. Se você olhar o Dinei, por exemplo, e a Simone, né? Deus podia ter chamado eles. Tem outros aqui que Deus podia ter chamado, porque isso aí era moleza para eles. Eles já fizeram 4 sem Deus mandar. Imagina se tivesse mandado. Eu tinha feito uns 15. Cadê o Dinei? Está aqui? E ele é judeu ainda. O chamado de Abraão não era um chamado extraordinário, era só gerar um filho. Abraão nunca iria frequentar uma igreja, Abraão nunca iria pregar um sermão, mas ele teria que fazer um filho, porque Deus queria algo com aquele filho. Isso mostra para nós, queridos, a sublimidade e a soberania de Deus em nos escolher para coisas aparentemente bobas, aparentemente insignificativas. Eu estava pensando esses dias no chamado de José. José era carpinteiro, mas o chamado de José foi apenas cuidar de Jesus, salvar Jesus. Lembra? O rei queria matar Jesus, José salvou Jesus. Que coisa curiosa. Jesus, o Salvador, foi salvo por um carpinteiro. O carpinteiro levou ele para o Egito, depois trouxe do Egito de volta para casa, depois ensinou ele a trabalhar na carpintaria, ensinou ele a bater o martelo, talvez, ensinou ele a cortar uma madeira, e cuidando dele ali, ensinando ele para que ele se tornasse o Salvador do mundo quando ele crescesse. Mas se você olha uma pessoa que está falando, não, meu chamado é cuidar do meu filho, você fala, isso não é chamado, isso é obrigação. Mas depende, se esse filho for levantado por Deus para ser uma grande bênção, um homem de caráter, uma pessoa que vai revelar a glória de Deus com a vida e com o testemunho dele, isso poderá ser um poderoso chamado. Agora, se ele for um problema para a sociedade, e você não tiver feito o seu papel, quando você estiver aqui adorando a Deus, glorificando a Deus, e o seu filho estuprando alguém lá, ou o seu filho batendo, matando, destruindo vidas, a sua adoração vai ser uma tremenda hipocrisia. Quando você estiver orando, Senhor, salva as nações, e o seu filho não tiver, ou a sua família não tiver alinhada com o propósito de Deus, a
a sua missão principal não terá sido cumprida. E Deus então chama Abraão para ser pai de uma nação. Mas para ser pai de uma nação, você primeiro precisa ser pai de um filho. E aí, queridos, Deus aparece para Abraão. Isso aqui era só a introdução. Ele aparece para Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava no maior calor do dia, com 99 anos, assentado à porta da sua tenda. Até aquela data, Sara nunca tinha ouvido a voz de Deus. E eu penso que ela nunca tinha ouvido a voz de Deus, porque o marido dela nunca tinha levado Deus para dentro de casa, como ele experimentava Deus fora de casa. Abraão conhecia a Deus, mas Sara não conhecia o Deus de Abraão, como ela iria conhecer nesse capítulo. Abraão estava perto de casa. Quando ele levantou os olhos, ele viu 3 homens de pé diante dele. Aquele cansaço, aquela frustração, aquele tempo de espera de 24 anos, desapareceu da mente dele, e ele encontrou um ânimo muito grande para se levantar e correr até aqueles homens. É interessante, porque quando a presença de Deus se manifesta, você não vê o tempo passar, você não vê cansaço, você não se preocupa com o tempo, porque diante da presença de Deus parece que o tempo para. É ou não é? A presença de Deus faz o tempo ficar diferente. E Abraão então sai correndo, no versículo 2, se prostra diante desses homens, coloca o seu rosto em terra, e aí ele fala no versículo 3, Senhor. A palavra aqui não é Adoni, Senhor com S minúsculo, é Adonai, Senhor com S maiúsculo, que significa que Abraão entendeu, de alguma forma ele pôde entender que ele estava sendo visitado pelo Senhor. Mas se ele não entendeu isso, ele entendeu uma outra coisa muito importante. Para os judeus, a visita de alguém à sua casa é um enviado de Deus. Todas as vezes que um hóspede vinha à casa de um judeu, esse hóspede era recebido como um enviado de Deus. E ele precisava ser acolhido e ser tratado muito bem, porque fazendo isso, essas pessoas estariam fazendo isso para Deus. E tinha recompensa, tinha promessa. Os judeus levavam isso muito a sério. E ele então fala, Senhor, se acho graça, mercê em tua presença, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os vossos pés e repousai debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, depois seguireis avante. Responderam eles, faze-o como disseste. Indo bem direto ao ponto, Abraão entendeu que a visita daqueles 3 homens era a visita de Deus. Independente deles serem ou não Deus, para Abraão naquele momento, ele entendeu que Deus os estava visitando através de mandar aqueles homens. E Abraão precisava fazer algumas coisas, ele precisava da água, porque depois da viagem, os pés estão sujos, a boca está seca, precisa de água. Você vai ver Jesus falando o seguinte, aquele que der um copo d'água a um desses pequeninos por serem meus discípulos, ou seja, aquele que recepcionar um discípulo meu na sua casa não ficará sem galardão. Promessa de Deus por causa desse princípio de receber em sua casa os enviados do Senhor. Você vai ver quando Abraão envia o seu servo Eliezer para buscar uma esposa para Isaque, o sinal que ele pede a Deus é que a pessoa que lhe desse água para ele beber e para os seus camelos, essa pessoa seria a mulher que Deus escolheu para Isaque, porque alguém que trata um enviado de Deus bem, vai também honrar a Deus bem. Então essa pessoa é a pessoa certa. Então Abraão entendia esse princípio, e ele então correu para garantir que esses homens tivessem água para os pés, tivessem um bocado de pão, que necessariamente não era pão, literalmente, podia ser a refeição toda, mas você vai ver que ele orienta a sua esposa a fazer pão e trazer para aqueles anjos, ou aqueles homens, que visivelmente eram homens, mas que nós sabemos que na verdade eram anjos. E dentre eles um
certamente era a pessoa de Jesus. Na sua pré-encarnação, como a Bíblia diz, antes dele nascer de Maria, ele apareceu várias vezes num processo que a teologia chama de teofania, de antropopatia, antropomorfismo, que é quando Deus toma forma humana e se expressa por meio de sentimentos humanos. Então Deus aparece para Abraão e ele providencia água, ele providencia sombra, ele providencia todos os cuidados para que ele ficasse bem. E aqui nós temos um princípio importante de que a nossa casa seja uma sede da glória de Deus, de que a nossa casa seja um ambiente onde Deus possa se revelar, se manifestar, porque se você traz Deus para dentro da sua casa, você também traz o milagre de Deus para dentro da sua casa. Se você leva Deus para dentro do seu lar, os seus vizinhos vão experimentar Deus através da sua casa. Isso pode ser uma célula, isso pode ser um culto doméstico, isso pode ser um ambiente de adoração, mas a sua casa, a minha casa, precisa ser um lugar onde o mundo saiba que Deus se revela. O mundo precisa olhar para a minha casa e ver a glória de Deus ali. Eu preciso enxergar a minha casa como uma porta do céu. A gente pensa que aqui é a porta do céu, aqui é só uma porta do céu. Mas olhando para você, eu estou vendo dezenas ou até milhares de portas abertas todos os dias, lá no mundo onde as pessoas estão. Você é uma porta de salvação para essa terra. E a Bíblia fala que Abraão então se apressa. Você vai ver Abraão correndo, agora você vai ver Abraão se apressando. Porque quando você está diante da presença de Deus, quando você quer oferecer a Deus alguma coisa, você precisa realmente ser desafiado a oferecer algo intensamente. E Mateus 22:37 fala que adorar a Deus é um ato que precisa ser feito com força, com alma e com entendimento. Adorar a Deus é um ato físico também, não é só um ato intelectual e nem é só um ato emocional. Tem pessoas que choram, mas tem uns que correm, tem uns que pulam, tem uns que rolam, tem uns que caem, tem uns que dançam, porque diante de Deus você adora a Deus com corpo, com alma e com intelecto. Você vê quando o Evandro está adorando a Deus, ele adora com tudo junto, né? Não tem como você separar a alma e espírito do Evandro quando ele está adorando. A Gleice também é assim, né? Uma correria para lá e para cá, uma pulação. Parece que tivesse asa, voava na igreja. Por quê? Porque isso é adorar a Deus. Não significa que os que ficam mais quietinhos não adoram. Mas Abraão entendeu que ele tinha que dar tudo dele na adoração. Ele tinha que colocar tudo. E aí a Bíblia fala que ele se apressa e vai à tenda de Sara, ele fala assim, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão ao borralho. Abraão é igual a todos os homens, aqueles homens que fazem compromisso sem contar para a mulher, né? Ele chega em casa e fala assim, ó, tá vindo 5 pessoas almoçar aqui em casa, corre aí, faz a comida. E aí Sara tem que respirar fundo para honrar o seu marido, porque a Bíblia fala que Sara honrava o seu marido e o chamava de Senhor, mas para chamar de Senhor, ela tinha que respirar fundo e falar de novo, né? Amém. Vamos tratar bem essas pessoas. E a Sara então corre, se apressa, prepara a comida, e ele corre ao empregado, pega um novilho tenro, pega leite, coalhada, todo mundo se mobilizando para oferecer um culto a Deus. Abraão era um adorador, ele tinha um coração de adorador, ele estava cansado, ele estava desgastado pelo tempo, ele estava sofrendo a espera, a demora da realização da promessa para Abraão estava sendo uma tortura para ele, mas ele era um adorador. Ele só não tinha conseguido fazer isso chegar dentro da sua casa. E aí depois que eles preparam tudo, na verdade Abraão estava preparando uma coisa poderosíssima, que nós vamos experimentar aqui hoje. Ainda bem que tem almoço lá depois, que é melhor não me colocar mais para pregar no dia da ceia, porque eu sempre atraso seu almoço. Mas, veja bem, Abraão estava preparando uma coisa poderosíssima que a gente representa aqui na ceia, que é preparando uma mesa de comunhão para o Senhor, porque existe um poder tremendo em torno da mesa.
Quando você reúne em torno de uma mesa, olhando olho no olho da família, e se Deus estiver presente, você está com o ambiente perfeito para a instrução, com o ambiente perfeito para o crescimento, com o ambiente perfeito para o milagre. Nós estamos aprendendo a comer na frente da televisão, do videogame, ou comer no carro andando e fazendo as coisas, falando no telefone, mexendo uma coisa do lado assim. Queridos, esse ambiente é perfeito para um acidente. Daí a pouco, pá! Aí você olha assim, não vê carro mais, não vê nada, tudo azul assim. A gente batendo a asa, você fala assim, o que é isso? É um sonho? Não, é a realidade. Você já está lá na... Olá, olá. Já foi. Agora, preparar uma mesa, colocar tudo em volta da mesa, chamar o Senhor para perto, é um presente, é um momento perfeito para provocar milagres. Abraão não sabia o que estava para acontecer. Abraão fazendo isso, ele não sabia que aquele dia ia ser o dia histórico na sua vida. Ele não sabia que Deus estava planejando aquele momento para mudar a história dele. Eu quero te dizer uma coisa: prepare-se hoje, porque Deus pode estar preparando um banquete para mudar a sua história, porque Ele já começou a fazer isso aqui hoje. A mesa está pronta, a comunhão está preparada, a comida está disponível, Deus está servindo um banquete e você é responsável por preparar essa mesa, porque Deus está presente para mudar seu casamento, sua família, seus filhos, seu ministério, seu chamado. Deus é poderoso para mudar toda a nossa história. Depois que eles estavam comendo, ele falou com Sara assim: olha, prepara 3 medidas de flor de farinha. 2 coisas importantes sobre isso aqui. A medida equivale a 30 litros de farinha, mais ou menos. Para 3 homens e Abraão, era muita comida. Mas realmente a gente tem que ser extravagante, não podemos fazer conta quando nós vamos ofertar a Deus a nossa adoração. Eu lembro da história de um homem fazendeiro que resolveu, ele não era muito crente, mas a mulher dele era crente. Ele resolveu dar o dízimo de uma ovelha lá, de um gado dele. Aí nasceu 2 ovelhas, 2 novilhas, e ele falou assim: olha, uma delas vai ser do Senhor. E a esposa falou assim: qual? Aí ele falou: não, deixa crescer que a gente vai descobrir qual que é do Senhor. Aí todo dia ela perguntava: amor, qual que é a do Senhor? Ele falou: não, está crescendo, deixa crescer. Aí um dia ele chegou em casa para almoçar e falou assim: amor, a ovelha do Senhor, a novilha do Senhor morreu. Morreu. Tem muita gente que quer oferecer a Deus dessa maneira. Mas Abraão falou 3 medidas de flor de farinha. A flor de farinha era a farinha mais pura, branca. Ela tem uma semelhança à pessoa de Cristo. Por incrível que pareça, a flor de farinha, lá em Levíticos 2, é um dos tipos de Cristo. A maneira como ela é preparada, ela fala do serviço dedicado ao Senhor, ela fala do sacrifício que era oferecido no templo e indicava que aquilo que você está dando para Deus tem que ser puro. Assim como Jesus ofereceu uma natureza pura, santa, sem mácula e sem defeito na cruz, da mesma maneira, o que nós oferecemos a Deus tem que ser o melhor. E aí, queridos, depois que eles comem, depois que a comida está preparada e eles comem, passa aquele tempo juntos de comunhão, eles fizeram uma pergunta: Sara, tua mulher, onde está? A cultura impedia que as mulheres ficassem do lado de fora da tenda quando os homens estavam se divertindo em torno da mesa. A mulher tinha que ficar escondida dentro da tenda. Sara estava escondida, mas como toda mulher normalmente ela estava curiosa para saber o que estavam falando lá. E a Bíblia diz que ela estava atrás da porta, daquela fissura da porta da tenda, olhando e escutando o que estava sendo falado. E aí os anjos falaram o seguinte: olha, daqui 1 ano eu virei a ti, e Sara, tua mulher, terá um filho. Aí Sara não aguentou. Abraão riu no capítulo 17, versículo 17.
Agora Sara, no capítulo 18, versículo 12, ela riu também. Ela imaginou a cena, uma mulher de 90 anos, que não menstrua mais, uma mulher que já não tem relação sexual mais, uma mulher que o marido olha assim, já não deseja mais. A gente agora está só contando história, a gente encontra só para bater papo, acorda de madrugada para bater papo, porque à medida que a velhice vai chegando, você não faz mais nada, você só bate papo. Tem muita gente que está só batendo papo e está com 30. Não sabe o que está acontecendo, meu Deus. É muito assunto. O que está acontecendo aí? E Sara começa a rir, porque ela falou assim, agora vai ter que ser milagre mesmo. Porque vai ter que nascer por osmose. Enquanto a gente conversa, nasce o bebê. E ela começa a rir de Deus. Ela fala, Deus agora endoidou mesmo. Porque isso não vai acontecer. Agora acabou, Deus. Você não entende as coisas. Foi o Senhor que fez a mulher. Mas Sara me lembra muito um desenho do Charlie Brown. Lembra daquele desenho que a gente assistia quando era pequeno? A Lucy, ela tinha uma bola de futebol e ela colocava assim e falava, Charlie Brown. Aí o Charlie Brown vinha... E ela falava assim, hoje eu vou deixar você chutar a bola, Charlie Brown. Aí ele já não queria, não acreditava mais nela. Porque ele já tinha tentado várias vezes e ele saía correndo. E aí quando ele ia chutar, ela tirava a bola, ele capotava e caía de costas no chão. E ele falou assim, eu não quero mais, eu não aguento mais esse negócio. Então ele desistiu. Mas um dia ela falou, Charlie Brown, hoje é Thanksgiving. Eu não vou fazer essa maldade com você. Pode chutar a bola. Toma um impulso bem grande e chuta a bola. Aí ele discutiu um pouquinho, mas ele ficou convencido de que dessa vez podia dar certo. Aí ele tomou um impulso bem grande e aí ele fez e saiu e pá! E quando ele chutou a bola, ela puxou e aí ele capotou e caiu no chão. Aí sabe o que ela disse? Ela falou, Charlie Brown, como a sua confiança no ser humano inspira as pessoas jovens. A grande verdade é que Sara estava se sentindo mais ou menos assim. Deus fazia promessas para ela, você vai ser mãe de nações, mudou o nome dela, fez promessas e mais promessas, mas toda vez que ela chutava a bola, ela caía com as costas no chão. E ela começou a rir porque ela pensou o seguinte, olha, eu não quero mais tentar outra vez, eu não quero me frustrar. A gente tinha um casal de jovens lá na nossa igreja, que são hoje professores de uma universidade, e eles são como filhos para nós. Mas na época, eles não podiam gerar filhos, principalmente a esposa não podia gerar. E todas as vezes que ela engravidava e perdia a criança, era uma tortura para elas, mas era para a gente também. Você não tem noção do que é uma pessoa ficar tentando e tentando e tentando, e às vezes compra até as coisas do bebê, coloca lá no quarto e o neném nunca chega, nunca nasce. Então Sara já estava cansada e frustrada, e ela então já tinha desistido de confiar nessa promessa, e ela riu de Deus. E ela riu, e ela falou, não, isso não vai acontecer mais. E aí o Senhor fala assim, por que Sara, tua mulher, está rindo? Aí ela fala lá de dentro da tenda, não, tua serva não riu não. Aí Deus fala assim, olha, não é assim. Você até pode ter rido por dentro, mas eu sou Deus que conhece por dentro, do jeito que conhece por fora. Eu te conheço, Sara. Eu sei que você está rindo de mim. E naquele momento a Bíblia diz que Sara creu, porque lá em Hebreus 11 a Bíblia fala que pela fé Sara recebeu poder para ser mãe. Ela não tinha poder fisicamente, mas pela fé ela passou a ter. Talvez as circunstâncias dizem que você não tem poder, que você não pode, em hipótese alguma, mas a fé muda as circunstâncias. A fé muda a sua capacidade, a fé transforma a sua realidade. E Deus fala o seguinte, olha, daqui um ano, pode marcar no seu relógio, daqui um ano, eu voltarei. E aquilo que era impossível por 90 anos, vai ficar possível daqui um ano. E eles esperam no Senhor. E quando chega, vou parar aqui, nem vou pregar minha mensagem hoje.
E quando chega, olha só, quando chega o dia, sabe o que Deus fala? Deus fala assim: eu tenho um nome para esse menino, eu tenho um nome para esse milagre. O nome dele vai ser Riso. Riso. Por que Deus não colocou outro nome? Por que Deus estava tão bem-humorado naquele dia? É simples de entender. Queridos, Deus gosta de colocar sorriso nos nossos lábios. Lá no Salmo 126, a Bíblia fala assim: olha, quando o Senhor restaura a nossa sorte, ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso. O que Deus queria fazer na vida daquela família era dizer o seguinte: olha, não vai ter uma pessoa que chegue diante de vocês que não olhe para essa situação, não glorifique o meu nome e não caia na gargalhada, porque o tempo de sofrimento acabou, o tempo de angústia acabou, o tempo de esperar acabou, o tempo de passar vergonha acabou. Agora, quando olharem para vocês, vão rir juntamente com vocês, porque eu mudei a história da sua família. Eu quero nessa manhã, ou nesse final de manhã, te dizer uma coisa, queridos. Eu não sei quanto tempo você está esperando, mas o Deus de Abraão é o mesmo, ele não mudou. Um dia, quando aquele rei Frederico estava conversando com seu capelão a respeito da Bíblia, ele falou assim: olha, me diga uma frase a respeito da Bíblia e prove para mim que Deus é real, que Ele cumpre as suas promessas. Aí ele pensou assim: olha, eu não preciso de uma frase inteira, eu preciso só de 2 palavras. E ele disse: os judeus. Quando você olha para essa história aqui, você só precisa dessas 2 palavras. A maneira como Deus fez esse menino nascer, a maneira como Deus preservou essa nação durante séculos de holocaustos, de sofrimentos, de massacres diversos, provam que Deus é poderoso, que Deus cumpre promessas, que o Deus de Israel, que enviou Jesus naquela cruz, é poderoso para mudar a sua história, para fazer de você um homem diferente, que cumpre a sua missão na terra, que tem uma família poderosa nessa terra. Fique de pé nessa manhã. Continue pensando que é amanhã, por favor. Fique de pé. E nós vamos orar. Eu nem vou te chamar aqui à frente, porque realmente o tempo já passou. Mas não fique triste com o pastor Edson, nem comigo. Porque hoje é o dia do Senhor, não é o seu dia. E se é o dia do Senhor, a gente fica na agenda dele, não é verdade? Mas saia daqui nessa manhã consciente de que o tempo não é o fim, de que Deus ainda se revela. Aquele Deus que se revelava no jardim do Éden e que se revelou de muitas maneiras, se revelou a Abraão, ele se revela ainda hoje. Ele muda circunstâncias. Esse é o nosso Deus. O pessoal pode tomar seus lugares aqui no louvor, e aquilo que Deus colocar no seu coração para cantar, pode cantar, e nós vamos orar. Senhor, cantarabachore, handarabai. Aleluia. Seja exaltado, Senhor, nessa manhã. Seja glorificado. Aleluia, Jesus. Ainda é um momento de milagres. Continua onde você está, continua como você está. O pessoal vai cantar, talvez aquela que vocês quiserem. Qualquer uma daquelas que vocês quiserem vai ser boa. Começa daquele ponto que vocês acham que é o melhor. Mas vamos entrar num clima de fé agora. E eu quero, nesses últimos minutinhos que eu tenho, eu quero te convidar a conceber esse milagre. Porque Abraão esperou 24 anos, até no 25º ano que se cumpriu. Mas se cumpriu quando alinhou o coração dele ao coração de Deus, em alguns aspectos que ainda não estavam alinhados até aquela data. Eu não sei o que precisa alinhar no seu coração.
Eu não sei o que precisa ficar claro na sua mente para você abandonar esse pecado, para você encerrar esse silêncio de Deus na sua vida, para você transformar essa espera em expectativa, e essa expectativa em milagre. Eu não sei o que precisa acontecer agora, nesse momento na sua vida, e eu não me refiro a milagres idiotas, de uma coisinha que precisa acontecer amanhã. Eu falo de uma transformação para que a sua vida ocupe a posição que Deus deseja que ela ocupe nessa terra, para que você entenda que o seu tempo, o seu dinheiro, a sua influência, os seus ciclos de amigos precisam revelar a glória de Deus nessa terra. Tem pessoas que nem acreditam em Deus, que estão indo para a universidade para descobrir qual é a vocação delas, porque todos nós, até os ateus, acreditam que eles nasceram para um propósito. Então todos nós que estamos aqui precisamos alinhar o nosso coração ao propósito de Deus, voltarmos para dentro da nossa casa e encontrarmos o nosso ambiente, um ambiente onde Deus quer estar, um ambiente onde Deus visita, um ambiente onde Deus opera milagres, porque o que Ele fizer dentro da nossa casa vai se propagar pelas nações da terra. Podem cantar, nós vamos orar nessa manhã. Feche os seus olhos. Eu quero ser o centro, eu quero ser um instrumento, eu não quero os presentes, eu quero a tua presença, eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há, eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você. Derrama tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Aleluia. Comece a fazer essa oração. Aleluia. Enche esse lugar da tua glória, Senhor. Seja o centro dessa adoração. Eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento, eu não quero os presentes, eu quero a tua presença, eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há, eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar, eu não quero os aplausos. Declare isso para o Senhor. Eu nem mereço isso, eu não quero ser o alvo. Deixa Ele fazer um milagre na tua vida hoje. Pois o meu alvo é Cristo, eu não quero ser o Se renda. foco, eu quero desaparecer, pois só existe um